Fala rapaziada, tudo certo? Vamos lá para a parte 2 da aula? Agora a gente vai entender como que o cilindro faz força no primeiro elo, ali na L2, joga para o eixo que joga lá para cima, tá? Aí a gente vai ter uma relação entre os braços de alavanca e o ângulo que a força do cilindro faz com o elo 2. Vamos nessa? Bora lá. Então, fazer aquela recapitulada rápida, né? A gente tem a nossa máquina ali, agora a gente já sabe calcular a força do cilindro e tem a estrutura dela que já tem a trajetória definida. Chegamos nesse ponto aqui, então hoje a gente vai resolver esse negócio aqui, tá? Aí o FC a gente já conhece, agora a gente quer saber como que o FC é transmitido lá para o FT, para a força da tora. Dados que a gente já conhece também, L2, L1 e o ângulo entre eles. Beleza, aí a gente falou do cilindro pneumático, as equaçõezinhas, jogou lá no GeoGebra e foi. Ok, chegamos aqui. Como é que funciona esse negócio? Tá? A gente faz um somatório de momentos aqui na origem igualando a zero. E aí a força que está aqui embaixo tem que ser igual à força que está lá em cima. Aqui embaixo, a força do cilindro ela tem que ser perpendicular. Aqui faz torque é perpendicular. Então a gente faz essa decomposiçãozinha, né? A força útil é FC vezes cosseno beta, que é essa seta em vermelho aqui. Aí essa força aqui está multiplicando esse braço de alavanca L2, que está tentando girar a estrutura para cá. A força que vem na tora, então é esse braço de alavanca, o torque que sai ali, né? É a força da tora vezes o L1 aqui, e eles se encontram aqui no meio, beleza? Aí então a gente tem essa equaçãozinha básica e isola o FT para saber como que está sendo a nossa entrada de forças e a saída. Mas isso aqui é para um instante, para uma determinada posição. O que é o legal do GeoGebra, cara? Gosto muito do GeoGebra por causa disso. Aqui a gente está tendo uma determinada posição do pistão. Por que é legal no GeoGebra? O GeoGebra tem controle deslizante e matemática dinâmica e essa junção com a geometria. Então você está vendo e está fazendo essa alteração dinâmica. Você simplesmente pega o controle deslizante, arrasta ele e vê qual que é a força de saída em determinada posição. Você define o passo que o teu cilindro vai atuar, eu coloquei de 1 em 1, então a cada 1 milímetro do curso do teu pistão avançando, você consegue visualizar a força que está sendo jogada lá em cima. Mais que isso, você consegue colocar de forma gráfica esse negócio, tá? A gente vai desenvolver esse gráfico aqui, dando a posição do curso do pistão e a força que está saindo lá em cima no mecanismo. Outra coisa sobre esse gráfico aqui, utilizando controles deslizantes, você altera as dimensões do mecanismo e vê como que essa curva dinamicamente está agindo, se ela está aumentando, descendo, está tendo picos, o que é muito bom, cara, quando você quer fazer otimização rápida. Você passa um certo trabalhinho aí com equações básicas e o resultado que você tem depois é quase uma certeza, é praticamente uma certeza, né, do que você está fazendo, que ali é a melhor posição. Então vamos nessa. A abordagem que a gente vai mostrar para vocês aqui é o seguinte. Nós temos aqui a nossa apliqueta do GeoGebra, tá? Tá assim desde que a gente desenvolveu ela. Então o cilindro, conforme eu pedir para acionar, ele vai movimentar. Temos os ângulos ali, né, que ele tem que percorrer. Tem o θ aqui, que é a posição dele. E agora eu vou utilizar, para não ficar maçante e tal, eu vou utilizar uma ferramenta chamada protocolo de construção. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, tá? Eu vou pegar o protocolo de construção e vou repassando eles para vocês verem quais foram os passos que foram dados. Ok, eu comecei aqui com o número RV, que é o raio do vetor. Deixa eu só mostrar para vocês como que é. Ó. Eu coloquei aqui, número RV aqui. Tá, aí eu mando ele aparecer. Beleza, e ele veio, ele tá aqui, ó, RV, show? Um círculo, né, que vai representar esse raio do vetor aqui, e coloquei uma reta para ter interseção. Fiz a interseção do ponto, coloquei o vetor que representa a força, aí para fazer a decomposição de forças, né, que a gente precisa da força paralela, eu coloquei uma reta paralela ali, fiz o outro vetor que tá interseccionando os dois aqui, fiz a interseção dele, coloquei o vetorzinho lá. Demonstrei o ângulo beta, medi o ângulo beta ali, né, que eu vou precisar dele, medi esses 3 pontos criando o ângulo beta. Aí, coloquei o número FC. Eu falei que a força do cilindro está em 700. 700 unidades, quilograma-força, whatever. Próximo passo, o número FT, que é a força da tora. Aí eu peguei e vim aqui, né? Falei, FT é igual isso aqui. FT é igual isso aqui, que a gente seguiu essa equaçãozinha. Aí criei um ponto, né?
na janela 2 aqui, aí criei esse ponto, que esse ponto ele tem as seguintes coordenadas. Ele tem o ΔC no X e a força da tora no Y. Aí, quando foi criado esse ponto aqui, eu fui lá e simplesmente peguei aquela ferramenta lugar geométrico, né, que a gente já comentou aqui. Parâmetro de entrada ΔC, parâmetro de saída FT. E com isso você tem a curva que te mostra assim, ó, onde é que tá a posição do cilindro aqui, né, X, e qual força que ele está entregando lá no mecanismo. E aí variei, conforme eu variar alguns parâmetros aqui, eu percebo que como que está movimentando esse mecanismo. Deixa eu continuar o protocolo de construção aqui. Fizemos a reta, coloquei 2 retas aqui para ficar mais fácil a leitura. E aí criei o lugar geométrico aqui que eu já tinha criado. Beleza? Eu vou apagar esses elementos aqui e vou dar uma pincelada final no que está acontecendo aqui na descrição. Então, gurizada, eu peguei todos aqueles elementos que foram utilizados para construir essa apliqueta e só tirei a poluição visual. Tá, vamos dar uma olhada agora nesse cara aqui e ver o que está acontecendo. Olha só, a gente tem uma força do cilindro que está com 700 e o que está saindo para a gente ali, tipo aqui, ó, tá indo de 263 e baixando, tem meio que um pico aqui em 260. Por que isso está acontecendo? Faz sentido esses resultados aí? Questione-se. Tá, a gente tem 700 aqui, mas perceba a relação que a gente tem. Eu vou chamar de RE de relação, como que é o L1 sobre o L2. L1 sobre L2. Aqui é de 2,65, é de quase 2,5 vezes, ou seja, faz muito sentido nesse mecanismo que seja quase próximo de 3, de 1/3 o que tá perdendo de força. Por quê? Esse braço de alavanca é 2,65 vezes menor que o outro braço. Um braço de alavanca que está recebendo a força primária ali, ele é 2,65 vezes menor e tem o ângulo, tá? Tem o ângulo que o cilindro está fazendo. Olha lá o bicho, ó. Conforme o movimento do cilindro, aqui, felizmente, a gente está tendo um ângulo baixo. Então está tendo pouca variação. Isso é legal. E a força máxima ocorre quando o ângulo é 0, né? A gente está falando em cosseno. Então faz sentido. Você percebe que as coisas estão encaixando. Tá? E por que é legal, então, esses controles desislantes? Tá, com isso você já vê, já tem esse sentido. E quero alterar agora as dimensões. Você já fez isso aqui e quer alterar as dimensões do teu mecanismo, quer otimizar ele, quer ter um melhor aproveitamento da minha força. Beleza, eu vou variar o parâmetro θ, que é essa posição. Cara, parâmetro θ não está tendo nenhuma alteração aqui. Faz sentido isso? Cara, parâmetro θ é essa posição aqui. Como que ele se liga? É o elo 2 conectado ao eixo que move. Então, está transmitindo torque. Agora, no teu ângulo alfa aqui, que é o quanto o mecanismo tem que abrir e fechar, ele está atrelado àquela formulazinha do triângulo. E aí, cara, quanto mais ele tem que abrir, menor fica teu L2. E essa relação entre as alavancas vai aumentando, o que vai fazendo diminuir a força. Então faria muito sentido se você escolhesse um alfa, onde as distâncias são parecidas e as forças sejam parecidas. Cara, aqui ó, eu coloquei um ângulo mínimo 20, né? Eu posso vir aqui editar ele para 0 e com isso, né, coloquei um ângulo 20. Deixa eu deixar em 20 aqui, que senão vai dar pau por causa do negócio. Coloquei um ângulo mínimo 20. Olha só como faz sentido. Ele está muito próximo. O L2 está com uma distância de 431, enquanto o L1 está com 435. Perceba que no pico, você está tendo uma força máxima ali de 678. Então as coisas estão conversando. Se de uma forma dinâmica, vai alterando o mecanismo e vai encontrando a melhor configuração. O ideal seria isso, mas pô, tu precisa ter... Tu tem condições de contorno, tu tem pouco espaço, você tem que girar. Então... esse que é o bacana de se trabalhar com isso, tá? Você consegue atender variadas condições de contorno de uma forma fácil e ágil. Você não precisa ficar trazendo milhares de cilindros pneumáticos, testando as distâncias, vai lá, modela a chapa que vai ser a base, não deu certo, pega a outra. Você faz isso aqui, entende dessa matemática básica, coloca isso e consegue ter uma simulação muito legal, beleza? Dá aquela moral pra gente aí, faz o algoritmo do YouTube entender que o negócio... Tá subindo, tá indo legal, se inscreve, dá um like, compartilha esse link aí com um amigo, com alguém que você acha que vai gostar, que vai se interessar e tamo junto, beleza? Abraço!